Boa noite, queridos amigos, irmãos do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, também irmãos que acompanham através do canal do Terceiro Seu. Com muita alegria, estamos aqui em mais um domingo, essa noite recebendo a nossa irmã, deixa eu colocar ela aqui também, nossa irmã Eni Sattler. Oi, Eni, bem-vinda. Boa noite a todos. E com muita alegria a gente está aqui e para fazer mais uma reflexão, né, hoje em torno do tema julgamento, né? Isso aí. Então, boa noite a todos os irmãos que a gente viu aí na tela. Boa noite, Edilene Abreu aí, dando boa noite, Marli, o Adriano, José Carlos Pereira e tantos irmãos. Vou fazer uma leitura inicial e a prece, e assim a gente já inicia a nossa noite. Do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, a lição de número 39, ele diz: para coisas novas, novas ideias, novos comportamentos, novas atitudes, enfim, um novo modo de ser. Como afirmou o mestre numa síntese perfeita, vinho novo é posto em vasilhas novas. Quase todos nós, porém, queremos vinho novo, mas ainda utilizando vasilhas velhas. Pretendemos uma vida nova, mas não abandonamos as coisas velhas que estão empoeiradas dentro de nós. Quantos almejam uma vida mais feliz, contudo, vivem se contaminando pelas recordações tristes do passado que teimam em não deixar para trás. E com isso, impedem a felicidade de se aproximar. Querem que Jesus lhes traga felicidade, mas não escutam o Mestre que tanto exaltou o perdão como condição para ser feliz. O amor é a nova coleção da nossa vida. Vamos nos vestir de coragem, alegria, bom ânimo, perdão, confiança e perseverança. E somente assim, com novas roupas, a vida se renovará para nós. José Carlos de Luca, lição 39, do livro Sempre Melhor. Então, que a gente possa, nesse momento, estarmos aqui unidos através dos pensamentos, mentes, nossos lares possam receber as bênçãos da espiritualidade amiga e superior, e assim rogamos aos nossos mentores que possam nos influenciar sempre para o bem e que possamos estar dispostos, com coração e mente abertos, para receber esse novo vinho, que possamos sempre nos renovar em todos os sentidos. Também pedimos hoje pela nossa irmã Enir, que fará uso da palavra, que ela possa ser conduzida também pelos seus mentores e assim deixar aqui uma mensagem de ânimo, de perseverança e também de observações para a nossa própria reforma íntima. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Bem, então, passo aí a palavra a você, Eni. Vou colocar aqui também o slide. Isso. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, ela possa permanecer nos nossos corações e que essa noite nós possamos refletir sobre um assunto que é um assunto já velho na nossa vida. É como a mensagem que o Luiz falou, a gente quer colocar vinho novo em odres velhos, e aí não funciona isso. A gente tem que buscar hoje, mais do que nunca, a renovação da nossa vida, sabendo que renovar, transformar, transmutar não é algo fácil. Se fosse algo fácil, a gente não estava mais reencarnado, a gente já era espírito puro. E principalmente para nós, que estamos hoje, nesse momento, encarnados aqui na humanidade, um período de sofrimento, um período de pandemia, portanto, um período de sofrimentos coletivos. É porque nós, se nós estamos encarnados aqui nesse período de sofrimentos coletivos, é porque nós temos
muitas coisas que nós precisamos modificar na nossa vida. Senão a gente não estava aqui inserido nesse exato período da reencarnação, nesse planeta, exatamente nesse momento, nessa fatia da história da humanidade terrestre. Então, são momentos de muita reflexão para nós. E nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre o julgamento. Enquanto nós insistirmos em julgar a presença e a dominação da consciência egóica se fará em nossas vidas. Precisamos pensar sobre isso com muito carinho, com muita responsabilidade, porque esse assunto já foi abordado há mais de 2000 anos, já foi trabalhado por vários outros missionários e nós ainda insistimos em praticar a questão comportamental do julgamento. E a nossa reflexão nessa noite vai ser em torno do porquê. Por que eu ainda julgo? E aonde que me leva esse julgamento? E quais são as reflexões que a doutrina dos espíritos pode fazer para me ajudar a sair desse comportamento que, infelizmente, está tão automatizado na nossa vida ainda. Esse assunto, ele foi abordado nessa série, nessa coletânea de assuntos que foram distribuídos e trabalhados dentro do Sermão da Montanha. Nós sabemos que as próprias localizações geográficas, elas guardavam para nós um simbolismo, ou seja, era preciso que futuramente nós viéssemos a refletir sobre a localidade desses ensinamentos para entender também, aproveitar também, abrir a compreensão e a profundidade desses ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Então, esse assunto do julgamento foi tratado, dentre outras passagens e outros evangelhos, esse assunto do julgamento também, ele foi tratado no Sermão da Montanha, mostrando que é preciso a gente subir a montanha, vencer a influência da matéria para que nós possamos galgar o pico, ou seja, sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Porque enquanto a vida material ela influenciar de forma decisiva ou decisória na nossa vida, vai ser difícil a gente sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, lá no Sermão do Monte, que vai obrigar a gente a subir a montanha para ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, sair um pouco aqui do vale da sombra, das nossas sombras internas, daquilo que está lá dentro e a gente não quer entrar em contato, enquanto a gente insistir em ficar agarrados nesse nosso lado sombrio, nesse nosso lado tenebroso, e não decidir subir a montanha, se afastar dessa influência do mundo material, se afastar daquilo que ainda é ruim dentro de nós, que ainda é sombrio dentro de nós, mas que para deixar de ser sombra precisa ser colocado na luz, então precisa sair de dentro, vir para fora, ser avaliado, ser olhado, ser cuidado, para ser transformado e transmutado pela luz do amor, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Então Jesus, em dado momento do Sermão da Montanha, ele disse assim para todos nós, porque ele continua dizendo, isto está ecoando há 2000 anos, até os nossos ouvidos, até hoje, nos nossos ouvidos e nos nossos corações. Não julgueis, e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas o cisco que está no olho do teu irmão e não vês a traves que está no teu? Como ousa dizer a teu irmão, deixa-me tirar a
palha do teu olho ou cisco, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Então Jesus inicia com uma advertência. Ele é bem objetivo. Ele diz, não julgueis, ele adverte. Não faça isso. Não julgueis e não sereis julgados. Então, ele primeiro adverte, não julgue, não julga. Porque se você julgar, automaticamente, nesse processo de julgar o outro, você se coloca dentro de uma lei que rege o comportamento humano, que é chamado a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Você também se coloca na posição de ser julgado. Porque é aquilo que a gente semeia pelo caminho da nossa vida, é aquilo que a gente vai colhendo ao longo da nossa existência de agora ou das futuras existências que teremos. Ou seja, tudo aquilo que a gente hoje está fazendo em forma de comportamentos, por pensamentos, por palavras, por obras, não importa, a gente está semeando no terreno da nossa vida. E futuramente, esse é o futuro que a gente vai ter. Então é isso que a gente precisa pensar, o que eu estou construindo para o meu futuro? O que eu quero verdadeiramente para o meu futuro? Porque, com certeza, se a gente fosse agora perguntar, todo mundo aqui ia falar, eu quero ser feliz, eu quero viver em paz, eu quero ter harmonia. Enfim, todas aquelas coisas maravilhosas nós queremos. Mas o quanto dessas maravilhas almejadas, desejadas por nós, a gente tem produzido ou promovido ao nosso redor, em realidade. Porque não basta a gente desejar, é preciso operar. Por isso que em muitos momentos disse Jesus, a fé, né, diz lá o Evangelho, a fé sem obras, ela é morta. É isso? Porque se eu tenho fé, aliás, não foi Jesus, né? Foi, me ajuda aí, Luiz, foi Tiago? Isso. Obrigada. Carta de Tiago. Isso, obrigada. Então, veja bem, se a gente quer um mundo de paz, essa paz ela tem que começar a ser construída dentro do nosso mundo interior. E de que forma que eu construo a paz no meu mundo interior? Olhando para o tanto de sombra que eu chamo violência que habita dentro de mim. Quais são as violências que eu trago dentro de mim? Porque muitas vezes a gente não verbaliza a nossa violência para não sermos criticados e descobertos pela sociedade. Mas pensamos o tempo todo. E verbalizamos de uma forma bem discreta, bem subliminar. Então é momento de amadurecimento. Os conhecimentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, são momentos que nós precisamos trazer para a nossa vida, são ensinamentos que nós temos que trazer para o nosso mundo com muita força, muita maturidade hoje, principalmente nesse momento, que todo esse sofrimento coletivo está exigindo de nós uma certa renúncia, ou está chamando a gente para renunciar, para abdicar alguma coisa, para trabalhar alguma coisa dentro de nós. Na questão de 903 de O Livro dos Espíritos, Kardec, ele fala assim, ele pergunta, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Porque é estudando os defeitos alheios que a gente vai formatando os nossos julgamentos, né? Então a gente fica ali sendo um observador da vida das pessoas. E aí a gente vai ver até que ponto que isso poderia ser bom para cada um de nós e até que ponto deixa de ser bom e começa a me ancorar nos ciclos reencarnatórios de dor, a me deixar no vale, não a subir essa montanha
para alcançar a luz, para sair desse sufoco tenebroso que eu estou vivendo. E que não é porque a Terra é um lugar tenebroso, não. A Terra é linda. O que faz a Terra ser tenebrosa são os nossos comportamentos, e não o planeta em si. O planeta é lindo, é lindo. Tudo que está aqui na Terra foi feito pelos arquitetos universais. Nós sabemos que um dos nossos governadores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, participou dessa construção. Então a Terra é linda. O que tem de ruim aqui vem do homem, da sua ignorância ou da sua omissão. Então Kardec quis saber se incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios. E aí a espiritualidade maior vai dar uma resposta longa e profunda para todos nós. Ela diz assim: incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então, assim, se eu observo o mal do outro e utilizo disso para olhar, para ver se algo que ele faz está em mim, é ótimo, porque eu ganho a grande oportunidade de poder retocar, trabalhar, retirar, transformar, transmutar aquele defeito dentro de mim. Mas, se eu usar só para divulgar, para criticar, achando que quando eu critico o outro, quando eu julgo o outro, eu estou numa posição de superioridade, se a consciência egóica me joga para essa falsa noção de que quando eu julgo o outro, eu estou no momento de superioridade. Mas não há superioridade em julgamentos que encarceram as criaturas. Há superioridade quando eu olho aquele defeito para ver o quanto dele está dentro de mim. Aí sim ele passa a ter uma grande utilidade, como nos dizem os mentores espirituais. E aí continua a resposta. Importa, porém, não esquecer que a indulgência, e entenda bem, indulgência não é conivência, porque muitas vezes a gente acha que está sendo indulgente, mas a gente está sendo conivente, porque a gente está tirando algum ganho em relação àquela conduta. Então, indulgência nunca foi nem nunca será conivência. Né? A indulgência é você enxerga o mal, sabe que é o erro, mas na indulgência você fica do lado da pessoa por uma conduta de misericórdia, porque você sabe que o telhado dela é de vidro, mas o seu também é. Então você entende que ele derrapou ali, mas que você também pode derrapar, mas nem por isso a gente dá aval ao erro. A gente segue juntos, com as mãos unidas, se fortalecendo para se corrigir juntos. Isso é um princípio da maturidade. É quando a gente não tem medo de admitir, em momento nenhum da nossa vida, que nós somos falhos, porque nós somos mesmos. Nós somos seres perfectíveis e não perfeitos. Perfeito só Deus. Então, o que eu falo hoje, com certeza daqui a 10 anos não guarda mais coerência. Por quê? Porque eu evoluí. Então eu devo ficar com a minha coerência? Não, eu devo ficar com a coerência da verdade. Há 10 anos eu era assim, como diz Paulo de Tarso, quando eu era menino eu agia como um menino. Não é assim? Então, há 10 anos atrás, eu era muito mais menina do que eu sou hoje, literalmente, né? Até os cabelos hoje estão brancos. Mas, emocionalmente e espiritualmente, com certeza eu era muito mais imatura. Com certeza. É assim a vida. Mas aí, a gente tem que guardar coerência com a verdade. O que é, né? Então ele fala assim: importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade, e é mesmo, questão 886, o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então faz parte da caridade, como entendia nosso Senhor Jesus Cristo. Faz parte da caridade. Ter esses 3 requisitos iniciais. É claro que para ter esses 3 comportamentos enraigados dentro de si, inicialmente a gente tem que ter a virtude-chave que chama-se humildade. E humildade é reconhecer primordialmente que é falho. Então ele continua: antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede de vós, não poderão dizer o mesmo, porque muitas vezes o que a gente identifica na outra pessoa está muito dentro da gente. Porque a gente não identifica aquilo que não é conhecido.
Então, é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer. Eu estou identificando com facilidade porque eu conheço. E se eu conheço, eu já venci essa imperfeição, ou ela ainda está presente na minha vida? E aí é fácil. Se a gente usa para criticar e julgar, é porque a gente não venceu ainda. Aquilo incomoda, então a gente quer curar nos outros aquilo que a gente não cura na gente. É o pseudo-salvador, que acha que veio salvar o mundo. A gente não veio salvar ninguém. A gente está aqui para se salvar, porque a gente já naufragou várias vidas. Então, como alguém que já naufragou tanto pode salvar os outros? Por isso que Jesus falou, você vê o cisco no olho do irmão, nem vê a trave que você tem no seu. Então, quando você for capaz de tirar primeiro a tua trave, aí sim você vai estar preparado o suficiente, fortalecido o suficiente para ajudar o outro a tirar. E aí você não é mais crítico. Você não é mais crítico, você tem uma compreensão. Você adquire um sentimento verdadeiro da piedade. Porque aí você não julga mais o outro, você entende? Eu também já andei por esses vales da sombra e da morte. Olha aí os salmos, né? Eu também já andei nesse vale da sombra e da morte. Eu sei o que é estar lá. Eu sei muito bem o que ele está passando. Eu vim de lá. Eu sei quanto que é difícil perdoar as pessoas. Eu sei o quanto que é difícil eu compreender os defeitos alheios. E aí não tem mais aquele sabor ácido na nossa boca, que é o sabor ácido da crítica. Não tem mais o veneno escorrendo no canto da boca, que é a crítica, que é julgar o outro, que é envenenar a vida das outras pessoas. E aí a gente vai entendendo tudo isso. E os espíritos continuam. Tratar e, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticai nos vossos semelhantes. Então, para a gente tratar de ter as qualidades opostas, eu preciso saber em que grau essa sombra habita dentro de mim. Essa sombra que eu estou criticando no irmão, que eu estou vendo no irmão, em que grau ela habita dentro de mim. Para que eu possa sarar as minhas chagas primeiro e depois, posteriormente, eu ter competência para ajudá-lo e não salvá-lo, porque a gente não veio aqui fazer a parte de ninguém. O salvador é aquele que acha que veio fazer a parte dos outros. A gente não veio salvar ninguém, volto a dizer, somos náufragos de muitas existências. O máximo que a gente pode fazer em relação ao irmão é ajudar o irmão, é caminhar junto com ele para ele sair também daquele vale das sombras e da morte. Então, é isso que a gente veio para fazer aqui. A gente não veio fazer grandes coisas, né? Mas se a gente conseguir fazer essa pequenininha, já começa a andar. O nosso julgamento, ele nasce da comparação. E da comparação eu formo uma opinião e eu sentencio ou liberto as pessoas. De acordo com o quê? Qual é o parâmetro que eu comparo as pessoas? Eu comparo as pessoas comigo. Porque eu não tenho outra coisa para comparar. Eu vou comparar com o quê? Não tem nada para comparar. Quando eu olho para os outros e falo, mas fulano é tão fofoqueiro. É porque em algum momento eu fui fofoqueiro, ou eu sou muito fofoqueiro. E aí eu sei o que ele está fazendo. Mas é o que eu disse para vocês, quando eu sei, mas eu não sou mais assim, eu tenho uma postura de misericórdia. E o ruim do julgamento é que a gente compara, formula uma opinião, rotula as pessoas. Rotula as pessoas e bota naquelas nossas prateleirinhas prediletas, que são quase troféus da nossa existência. E a gente fica olhando ali, tá vendo? Aquela pessoa é tão... É tipo assim, aquela pessoa é tão pecaminosa, como se eu fosse tão puro ou tão perfeito. E aí eu vou perpetuando a minha descaridade. E aí a gente não pode esquecer que Jesus disse, não julgues, porque na mesma medida em que julgar será julgado. E aí aquilo que eu estou tentando semear na vida dos outros, que é a infelicidade, que é a maledicência, é desqualificar a pessoa, desmoralizar a pessoa, eu planto esses cardos na minha existência. E quando em dado momento de uma reencarnação, que pode ser agora ou outras, eu sou obrigada a colher as plumas que eu joguei ao vento, eu reclamo e falo. Ah, mas por que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? E aí a gente deveria agora abandonar o porquê. Abandone os porquês, porque nós reencarnacionistas já sabemos.
Nós agora temos que fazer uma nova pergunta que é muito mais corajosa do que por quê. É para quê? Para que eu passo por esse sofrimento? Porque o sofrimento que vem na minha vida, ele me visita não como um verdugo que vem me castigar. Porque Deus é misericórdia e amor e não castiga filho nenhum. Não castiga filho nenhum. Nenhum. Não condiz com seus atributos. Deus que é amor e misericórdia, ele não castiga os seus filhos. Então a gente tem que perguntar por quê? Para que a dor veio me visitar? Ela veio para me educar. Ela é a benfeitora que veio trazer luz nas minhas sombras, para que eu possa, vendo quem sou, mudar o que preciso daquilo que vejo, ou daquilo que sou capaz de ver. Porque muitas vezes a gente não consegue ver nem a metade, em realidade, do que nós somos. Então, por isso que Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados. Porque é muito habitual a gente ver as imperfeições dos outros, para, se distraindo com elas, nós não olharmos para aquilo que verdadeiramente interessa, que é a nossa vida. É a mudança que precisamos operar em nosso mundo interior. Então vamos seguindo. Deixa eu me ver onde já está, porque eu já não segui mais nada os meus slides, mas isso acontece com todo o orador. O orador é aquela pessoa que chega na hora, né? Eu sou dessa qualificação, oradora, a pessoa que chega na hora, ou tenta chegar todos os dias, né? Hoje eu já cheguei até um pouquinho em cima da hora, cheguei faltando 2 minutos. Mas orador é quem chega na hora. Então, quando eu julgo, vamos na nossa reflexão. Eu estou fazendo um julgamento, eu estou fazendo uso do meu livre-arbítrio. Eu tenho direito de usar o meu livre-arbítrio? Ora, é um direito outorgado por Deus. É da lei de liberdade. Eu posso usar o meu livre-arbítrio. Posso usar para julgar? Posso. Posso usar para julgar e condenar as pessoas? Posso. Posso usar para julgar as pessoas e condená-las? Posso usar. Está na lei, eu posso. Mas toda a lei diz que a partir do momento em que eu me utilizo de um direito, eu, consequentemente, automaticamente, sem escolhas, eu tenho, por medida, né, consequência, a obrigação de responder por aquilo que eu uso. Então, eu usei de um direito, eu respondo pelo direito que eu estou usando. É da lei, eu acho muito justo isso, é muito perfeito. Se a gente pensar se a gente gostaria que o outro agisse assim, eu ia falar, claro que sim. Ora, eu quero muito que as pessoas se responsabilizem por aquilo que falam a meu respeito, por exemplo. Então, é claro que todo direito exercido vem acompanhado, agarrado, grudado, engessado, chumbado, soldado, é eterno, de uma obrigação. Por isso que Jesus disse, na medida que você usa o seu livre-arbítrio, as pessoas passarão a ter também o direito de te julgar. Ah, mas se eu não julgar, elas não terão? Não, elas continuarão a ter. Elas só não terão autoridade, eu não estarei dando a ela autoridade. É isso que muda tudo, né? Se alguém vem e fala mal de mim, é como uma pedra que atirassem na minha direção. Se eu não abaixar para pegar a pedra, o dono um dia tem que vir e pegar, porque a pedra é dele, foi ele que jogou. Então, é isso que Jesus quis dizer. Não é que eu tiro, que eu dou, ou que eu tiro o direito do outro de falar de mim. Não é isso. Ele vai continuar com o direito dele como eu continuo com o meu. Eu só não dou a ele poder e autoridade para continuar. E aí aquela pedra passa, eu não vou pegar. Eu não vou pegar essa pedra. E aí, então, eu estou construindo o meu destino, porque esse foi meu comportamento. Eu não abaixei para pegar a pedra. Então, na lei de causa e efeito, eu não plantei o desforço. Olha que coisa boa. Eu não plantei o desforço. Eu não plantei. Agora, se eu abaixar para pegar, eu entrei na contenda. Eu entrei. Acabei de entrar. A pessoa me chamou para jogar carta, eu falei, topo. Eu topo. E aí eu acabei de me comprometer. Porque se vem outro, fica tentando provocar vocês, porque hoje a nossa sociedade está extremamente afiada e provocante. Eu vejo isso nas redes sociais. As opiniões são quase sentenças que a gente bota na nossa cabeça todo dia para rolar. E aí daquele que não concorde com as nossas opiniões, ele vira meu inimigo. Olha que absurdo. Né?
Então a gente deixou de ser irmão só porque a gente discorda? Oh, que coisa é essa? A gente continua sendo irmão de qualquer maneira. Né? No entanto, a gente risca do caderninho, bota a pessoa no nosso caderninho preto e risca de vermelho, que é para chamar atenção e não chamar mais para a nossa vida. Aí eu pergunto a vocês, para que tanta polarização? Se a nossa verdade é só um ponto de vista, e um ponto de vista é uma vista num ponto. Olha quanta coisa obtusa. Para que tanto? Acima de tudo isso, nós somos irmãos. Não adianta, não tem como chegar para Deus e falar assim, eu não quero mais essa pessoa como minha irmã ou meu irmão. Não adianta, isso não funciona. Ou tipo assim, manda ele para fora do universo. Não funciona, porque para fora do universo vem outro universo. Enfim, a história é infinita. Então não vai adiantar. Aí o que a gente vai fazer? Tentar amar. É a solução mais equilibrada que você pode fazer da sua vida, não tem outra. Né? É tentar sair da lei de causa e efeito. E aí as pessoas me perguntam, lei de causa e efeito é igual a terceira lei de Newton? Não é não. Não é não. Mas como não é prova? Prova, vou provar. Não é a terceira lei de Newton, diz assim, se eu jogar uma bola na força de 50 quilos na parede, ela volta com 50 quilos. A lei de Deus não é assim, porque ela é misericordiosa. Ela tem atenuantes. Eu fiz uma besteira enorme de 50 quilos, mas Deus sabe que daquilo ali que eu fiz, eu só tenho consciência, meu nível de consciência é só 25% daquilo ali. Então ele diz, tadinha, fez uma besteira, vai responder, mas com atenuantes porque tem ignorância. Não é assim a nossa lei? A lei de Deus é melhor ainda. É melhor ainda, porque a nossa é cheia de buracos que a gente vai colocando os nossos desejos pessoais, os nossos interesses pessoais, mas a lei de Deus não. Então, a lei de causa e efeito ela não é igual à terceira lei de Newton, porque a lei de Deus ela é misericordiosa. A gente erra em atacado e resgata varejo. Que beleza, né? Os comerciantes me entenderam tudo quando eu falei agora, né? Então a lei de Deus é assim, é cheia de misericórdia para a gente. Ele olha para a gente e fala assim, mas é tão criança. Olha a besteira que ela fez. Nossa, mãe, foi grande, mas ela não tem noção. Ela ignora 25% disso. Então é menos isso. Aí o outro tem toda a noção, vai lá, joga 50 quilos, recebe 50, vai olhar para mim e fala, ué, por que você recebeu só 25 e eu aqui recebi 50? Eu falei, não sei não, ué. Claro, porque você só tinha consciência, a sua consciência era muito menor daquilo que você está fazendo. E aí eu falo, nós espíritas, qual é o nosso nível de consciência? 50% ou 25%? Não estou aqui para julgar, estou só para fazer reflexão. Eu só posso avaliar a porcentagem da minha, eu não posso avaliar a porcentagem da de vocês. Mas é só reflexão que eu jogo para vocês olharem. Então a gente colhe aquilo que semeia, colhe aquilo que semeia. Por pensamentos, palavras e obras, brincando, por pensamento também, mas ninguém viu. Mas Deus é onipresente. E aí uma notícia ruim que eu vou dar para vocês. Se Deus é onipresente, Ele está dentro e fora da gente, brincando, que eu pensei mal do vizinho, e Deus ouviu e viu. Então não tem jeito, não tem jeito. Tem que tentar mudar mesmo. Tem que tentar mudar mesmo, a coisa é dura. Então o karma, que a gente vai falando que a gente, essa pessoa é um karma na minha vida, mas o karma implica nas mais escolhas que nós fizemos em várias vidas. E o que a gente faz para ter boas escolhas? Foi uma pergunta que um mestre fez, um discípulo fez para o seu mestre. E o mestre respondeu, boas escolhas. E aí o discípulo perguntou, como a gente faz para ter boas escolhas? Experiência, como é que a gente faz para ter experiência, mestre? Ele diz, errando e acertando. Né? É a vida. Não tem receita de bolo, eu não tenho receita de bolo para dar para vocês. Porque a doutrina dos espíritos, ela não é linear. Então não tem receita de bolo. Cada um vai encontrar o caminho do seu jeito. Os ensinamentos são para todos, mas cada um bota para dentro de si, resolve, equaciona os problemas do seu jeitinho. Eu não tenho jeitinho de cada um para explicar para cada um. Eu também estou tentando encontrar o jeitinho para botar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo para dentro de mim. Mas para dentro não é para entender só, é para viver. Na vida de relação com o outro, que é ali que como diz o povo, o bicho pega e pega mesmo. É ali que pega, né? Muito bem.
Todas as nossas escolhas da nossa vida, ela está presa, muitas vezes, a condicionamentos que estão lá no nosso inconsciente. Por isso que a gente tem que orar e vigiar o dia inteiro. Orar e vigiar o vizinho, não. Orar e vigiar o meu comportamento. Para eu descobrir o que está lá no meu inconsciente, que está no automático, e que está me deixando, me prendendo aos ciclos reencarnatórios de dor. Só eu posso fazer isso. Porque só eu sei o real motivo que me fez julgar, me fez olhar, me fez pensar, me fez sentir. Ninguém pode saber isso melhor do que eu. Por isso que Jesus recomendou orai e vigiai. Vigiai é você. Ora pedindo a Deus força para você se enxergar. E vigia você constantemente, que tem tanta coisa que está no automático na sua vida, que você já vem fazendo há várias vidas. E o julgamento é um deles. E o karma que a gente vai gerando define o nosso futuro, que pode ser daqui a 5 minutos ou daqui a outra vida. E para que eu quero plantar infelicidade? Para quê? Parem para pensar sobre isso. Né? Como fazer melhor escolhas? Já contei aquele koan, que foi aquela brincadeira do mestre, mas para a gente fazer boas escolhas, a gente tem que ouvir o nosso coração. Unir coração e razão, que estão separados. Parece que essa distância aqui é pequenininha, de alguns centímetros, mas às vezes é anos-luz essa distância. A gente precisa ouvir o coração da gente. É quando o coração da gente, às vezes, diante de uma atitude de julgamento, fala assim lá dentro. Não faz com o outro, não, aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Mas o que a gente faz? A gente se anestesia para não olhar, para não ouvir, para não se deter. Porque a gente ainda está preocupado com o cisco no olho do irmão e não consegue enxergar o tamanho da trave que a gente traz dentro de nós. Né? Então, como eu vou começar a ouvir a voz do meu coração e vou começar a fazer boas escolhas? Né? Ouvindo essa voz do coração, eu consigo fazer boas escolhas. E aí? Diante dos insultos ou das provocações da vida que não nos falta principalmente nesse momento, não nos falta. Você sabe que diante de uma ofensa, de um insulto, a gente pode agir no mínimo de 2 maneiras, assim, de 2 pelo menos. Uma é ficar ofendido, magoado e ressentido, que é o geral da humanidade. Não vou dizer de vocês, eu estou falando só de mim aqui agora. Eu faço parte do geral da humanidade. Então, em geral, a gente se ofende, fica magoado e ressentido, porque o nosso nível de expectativa em relação à perfeição dos outros é imenso. Mas eu esperava que você fosse nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o outro olha para mim e fala assim, eu também imaginava que você era nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso nível de expectativas em relação às pessoas são muito grandes. Enquanto que a única expectativa que a gente deveria ter é no nosso autoconhecimento e reforma íntima. E entender que somos todos iguais. No momento, a grande maioria de nós ainda é espírito imperfeito. Então eu tenho um primeiro momento que eu posso me ofender, magoar, me ressentir, ficar com raiva, e aí isso tudo vai me levar no processo de revidar. Revidar declaradamente ou veladamente. O que é veladamente? Não falo mais contigo, te ignoro, faço de conta que você não existe. Que bobagem, vou lembrar vocês de novo, o outro é meu irmão, de qualquer maneira. Não adianta. Não adianta. É bobagem. A outra forma, diante de um insulto, ofertar a outra face, foi o que Jesus nos ensinou também nesse Sermão da Montanha, que ele convida a gente a sair do vale, das sombras da nossa vida e alcançar o pico da montanha, que é o self. Sair da consciência egóica e ir para o self. Então, ofertar outra face, o que é? E aí eu vou contar um koan para vocês. Uma história. Muitas já conhecem, mas peço perdão. Achei essa, eu gosto muito dessa. Vocês vão ter paciência comigo agora. Pelos cabelos brancos, vamos lá. Dizem que perto de Tóquio vivia um grande samurai que já era muito idoso e agora, então, por ele ser muito idoso já, ele se dedicava a ensinar o Zen budismo aos jovens. Mas apesar da idade dele, corria a lenda ainda, naquela região, que ele era capaz de derrotar qualquer adversário. Chegou aos ouvidos
de um guerreiro, de um samurai muito inescrupuloso, mas era demais fora da conta. E ele, então, em praça pública, chamou o velho samurai para lutar com ele. Muito bem. Decidiram o dia, a hora, o horário, o local, público, tudo certinho. E lá foi. Chegou o samurai, aquele inescrupuloso homem conhecido pela técnica da provocação, aquele homem inescrupuloso chegou. E ele, então, começou a fazer várias provocações para aquele samurai velho, já muito idoso. Começou a xingar ele, cuspiu nele, chutou ele, falou mal da família dele inteira, tudo que vocês puderem imaginar de feio, de horroroso, ele não perdeu o momento para falar. Nisso foi passando a hora do dia, chegou o final do dia e nada do samurai tirar a espada, desembainhar. E aí, o guerreiro lá, o samurai inescrupuloso, ele desistiu daquilo, foi embora. Chamou ele de covarde, deu as costas e foi embora. Os jovens discípulos desse mestre, desse velho samurai, viraram para ele, ficaram profundamente desapontados, viraram para ele e falaram assim: como o senhor pôde suportar tanta indignidade, mestre? Por que não usou a sua espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de se mostrar covarde diante de todos nós? E aí o mestre, com aquela paz interior dentro dele, característica daqueles que já caminham muito no Vale das Sombras das Mortes, mas já está subindo a montanha já faz um bom tempo, virou e respondeu aqui assim: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? Perguntou o velho samurai. E os discípulos responderam com muita facilidade: a quem tentou entregá-lo, mestre. Então, o mestre virou para eles e falou assim: o mesmo vale para a inveja, a raiva, os insultos. Quando nós não os aceitamos, continuam pertencendo a quem os carrega, a quem os proferiu. Então é isso que a gente tem que fazer diante da vida. Deixar aí cada um responsável pelo seu próprio comportamento diante da vida. Por que a gente ainda está olhando o cisco no olho do irmão, enquanto a gente tem essa trave imensa no nosso olho? É porque o orgulho, que é uma das chagas da humanidade, nos leva a uma falsa ideia de superioridade. Então, toda vez que a gente está muito empenhado em olhar, em corrigir os defeitos das pessoas e não a fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, o que deveria se propor a fazer aqui na Terra, mas quando a gente está muito empenhado em corrigir as pessoas, a gente precisa olhar para dentro e pensar: o que eu preciso corrigir em mim? O que eu preciso com urgência mudar? Por quê? Por que eu estou olhando com tanta falta de misericórdia para o outro e não estou olhando para aquilo que eu preciso fazer para o outro? E Jesus disse: como ousais dizer a teu irmão, deixai-me tirar o cisco, a palha do teu olho, quando tens uma trave? É a distração da personalidade de salvação. A gente fica aqui se fazendo de super-herói na Terra, mas a gente tem que entender que a gente não veio salvar a ninguém. A gente veio aqui para se salvar, porque somos náufragos de muitas existências. E quem botou o barco à deriva fomos nós, não foi ninguém. Essa responsabilidade é nossa. Se a gente conseguir ser uma pessoa melhor, a gente é menos um a fazer mal na Terra. É assim que se acaba com o mal na Terra. Eu não vou tirar o mal de ninguém. Assim como eu não posso botar o amor no coração de ninguém, eu também não posso tirar o mal do coração de ninguém. Isso tem que ser uma proposta da pessoa, uma vontade da pessoa. Não adianta o quanto eu vou julgá-la, o quanto eu vou maldizê-la. Ela vai continuar sendo quem ela dá conta ou quem ela quer ser. E digo dar conta, porque muitas vezes a pessoa não é melhor, não porque ela não quer, porque ela não dá conta. Assim como nós, muitas vezes, na vida, nós não somos melhores, porque nós não damos conta. Não damos conta. A gente queria, mas a gente não dá conta. E é dessa conta que a gente tem que dar conta. É essa conta que a gente tem que resolver. Essa é a matemática da nossa vida.
A matemática da minha vida não é a vida de ninguém, é a minha própria vida. Então lembre-se, se eu me salvar, eu serei menos um a fazer o mal na Terra. Menos um. Então a Terra será melhor do que ela foi. E é isso que nós todos viemos fazer aqui. Nós viemos e deveríamos exercitar o olhar de Jesus para com todos nós. Vocês acham que Jesus olha para a gente e fica julgando? E aí eu vou me utilizar agora. Vou pedir licença ao Emmanuel, porque é dele, do Emmanuel. Esteja encarnado ou desencarnado, é dele esse texto. Chama-se O Olhar de Jesus, do livro Viajor, lição número 8. Chama-se O Olhar de Jesus. Nós temos que aprender a ter o olhar de Jesus. E diz assim Emmanuel. Quando Jesus olhou para Bartimeu, o cego de Jericó, ele não encontrou o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe, desse modo, a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Quando Jesus olhou para Maria de Magdala, ele não enxergava a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaurou-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada, que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição. Quando Jesus olhou para Zaqueu, não identificou o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolveu-lhe o raciocínio, a administração sábia e justa. E aí continua Emmanuel. Quando Jesus olhou para Simão Pedro no dia da negação, não se referiu ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transformou com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel, até o martírio e a crucificação. Quando Jesus olhou para Judas, não surpreendeu o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão, e embora sabendo fascinados pelas honrarias terrestres, sacrificou-se até o fim, aceitando a flagelação e o perdão que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. E finaliza assim Emmanuel para todos nós. Busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo das nossas consciências. Porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinhos do mal, um irmão nosso, necessitado antes de tudo de nosso auxílio e de nossa compaixão. Então essa era a mensagem que eu deixei para todos nós, e para mim principalmente, porque orador é aquele que chega na hora, e orador é aquele que precisa falar muito para ver se escuta e muda. Então é por isso que a gente está aqui. Muito obrigada pela paciência de vocês, santa, e que a paz de Jesus possa permear os nossos dias, fortalecer o nosso coração e pacificar o nosso coração também, porque o nosso coração não é moleza, não. Muito obrigada a todos. Muito bom. E esse assunto é sempre, né? É bom relembrar, né? A gente às vezes fala, mas fala muito superficial e não vivencia de fato, né? É. Principalmente na zona do pensamento. Quando você falou isso, eu fiquei bem reflexivo. Que é onde toca um pouco o nosso calcanhar de Aquiles também. É o nosso. Bem, exatamente. Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço aí a presença de cada um de vocês, as colocações, os comentários. A Leila falou que adora suas histórias. Não tem... Pode repetir quantas forem. Ai, ai. Antônio falando que estava com saudades aqui das suas reflexões.
Um abraço, Antônio. E todos os demais irmãos, uma boa noite. Gratidão mesmo. E eu vou pedir ainda para a Eni poder fazer a nossa prece final. E mais uma vez, obrigado, Taini. Obrigada a você. Então, vamos todos nos unir ainda mais estreitamente com o pensamento, elevando o máximo que cada um de nós pudermos com as nossas limitações, elevando os nossos pensamentos às esferas maiores, onde poderemos encontrar todos nós um conforto, um alívio e também a força necessária para vencer a nós mesmos, porque essa é uma grande luta. Enxergar em nós aquilo que nós precisamos com afinco trabalhar. Pacificar o nosso coração, amar aqueles que nós dizemos que não merecem o nosso amor, mas é aqueles, os necessitados é que precisam do nosso amor. Eles é que mais do que nunca precisam do amor para nortear os seus processos. É assim que o Pai faz. Ele ama cada um de nós. Ele auxilia com mais afinco aquele que mais precisa, que sabe que aquele que mais precisa é o que mais necessidade tem, é o que mais tem dificuldade de entender a sua lei, é o que mais tem dificuldade em pôr as suas leis em prática. E como um bom pai, ele reforça todos os seus processos, o seu aprendizado no caminho daquele filho tão amado. E é de igual modo que nós temos que agir com aqueles que estão ao nosso redor. É difícil, claro. Se fosse fácil, a gente não estava mais aqui. Então, por isso que nós aproveitamos esse momento para agradecer a Deus a oportunidade da doutrina dos Espíritos, agradecer a Jesus, o governador desse planeta, que veio pessoalmente exemplificar tudo que ensinou, que vela por todos nós até hoje. Agradecer aos nossos mentores por ter tanta paciência com a gente, mesmo quando a gente bate o pé, igual criança pirracenta e diz que não vai fazer. E não vai fazer não porque vai estar dando alguma coisa para os outros, mas sim, deveria fazer para dar a si mesmo a paz, um futuro melhor, uma vida mais permeada de paz, de amor, de felicidade. Cada vez que negamos a vida, o amor, negamos para nós mesmos. Cada vez que semeamos o deserto, nós mesmos vamos trilhar esse deserto por muito tempo. É hora de mudar de pensamentos, de emoções. E por isso, Senhor, te agradecemos por tudo que está inserido na nossa vida, porque sabemos que se está, é porque é necessário. E por essa lucidez que te agradecemos, e rogamos por todos os nossos irmãos aqui na Terra, por cada ponto em que ainda haja dor, trevas e dúvidas, que a luz do teu amor abençoe principalmente a esses que ainda não conseguem compreender nem o mínimo para se salvaguardar. Gratidão eterna, que essa paz e o amor continuem entre todos nós. Muito obrigada. Obrigada a todos. Gratidão, que assim seja. E só um recadinho final. Hoje teríamos a sequência do estudo que a gente iniciou, do Alguém Me Tocou, com a Patrícia, mas ela teve problema na internet, aí a gente chamou a Eni aqui para nos socorrer e substituí-la. Então, na semana que vem, a gente tem o irmão Jamiro, que vai estar aqui com a gente, e logo no primeiro domingo de fevereiro a gente já tenta retomar, né, a sequência dos capítulos do livro Alguém Me Tocou, tá certo? Então, gratidão mais uma vez a todos presentes e tenhamos aí uma ótima semana. Se cuidem, hein? É isso aí.